Fala, meus amigos, muito bom. Essa aqui é a nossa sexta live sobre licitações em tempos de Covid, sobre licitações em tempos de quarentena, sobre direito administrativo. Preparamos uma série de lives com professores renomados de todo o Brasil, trazendo informação atual, informação de qualidade, para auxiliá-los da melhor maneira possível. Agradeço todos os comentários, todas as perguntas, dúvidas que eu tenho recebido aqui. Em razão da quantidade, não está sendo possível muitas vezes respondê-los individualmente, mas nós estamos trazendo professores para tratar dessa temática e auxiliá-los da melhor maneira possível. Hoje, um professor muito especial, professor Marcos Alcântara, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo. E vamos lá, está conectando aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tiossi. Bom dia, assistindo aqui a live da página Licitações Municipais. Vai ser uma satisfação ver agora a sua fala e estamos com muitas dúvidas, principalmente na esfera municipal. E vamos nessa uma hora que temos pela frente, tentar trazer o máximo de informações possível, mas já de início fico à disposição aqui pelo meu contato. As mensagens diretas nunca estiveram tão movimentadas, mas é para isso mesmo. A gente está aqui, a gente está em casa, então vamos transformar esse tempo que nós temos a mais, à disposição por conta do confinamento, para tentar ajudar cada vez mais pessoas. Não, maravilha, até agradeço a disponibilidade do professor Marcos, em pleno sábado, fazendo uma live, dispondo do seu precioso tempo com a sua família, com as suas atividades, para contribuir de alguma forma com todos aqueles que precisam absorver conteúdo de qualidade, conteúdo atual. E por falar em conteúdo de qualidade, conteúdo atual, para quem não sabe, acredito que a maior parte das pessoas que lidam com direito público, direito administrativo, já recebeu o material, mas o professor Marcos, em conjunto com o professor Luciano Reis, eles elaboraram uma cartilha excepcional sobre contratações públicas extraordinárias nesses tempos de coronavírus. Essa cartilha está disponível nos principais portais de compras, inclusive do governo. A cartilha está disponibilizada. E aqueles que ainda não receberam, só me encaminham um direct, eu passo com o maior prazer o link, porque vale muito a pena utilizar desse precioso material. Eu gostaria de apresentar o professor Marcos, ele que é servidor público federal, professor de licitações e contratos, palestrante dos grandes eventos do nosso país, e o diferencial dele é que ele é contador. A gente recebeu colegas aqui que são do ramo jurídico, e o bom do professor Marcos é que ele traz toda essa bagagem contábil, porque no campo prático o que acontece é o seguinte, professor: vem o jurídico, dá uma orientação, fala da maneira adequada para proceder diante da interpretação da legislação, chega na contabilidade, muitas vezes o contador fala que não pode, que está errado, chega na tesouraria, o tesoureiro fala que não vai pagar, porque existe essa diferença de interpretação entre institutos jurídicos e contábeis. Então, acredito que o professor vai dirimir muitas dúvidas. E o nosso tema de hoje... Tiossi. Fica à vontade. Então, Tiossi, deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente tem percebido várias lives estão sendo feitas, acho que a internet está muito demandada, então se tiver algum problema de conexão, de som... a sua tela, por exemplo, para mim aqui está travando um pouco, mas assim, eu estou conseguindo te ouvir. Mas aí, se por acaso a mensagem não estiver chegando, peço que as pessoas coloquem no chat aqui de mensagem. Eu tenho alternado aqui o Wi-Fi com o 4G, por incrível que pareça, muitas vezes o 4G ele é até mais estável do que o Wi-Fi. Mas você falava das questões internas, administrativas, divergências internas, você tem a instância jurídica, a instância de controle, o pessoal lá da área contábil. Eu tenho também especialização, Tiossi, em gestão estratégica de pessoas, e talvez seja dos meus estudos, daquilo que eu dediquei meu tempo, a formação que eu mais utilizo no meu dia a dia. Muitos dos problemas que nós enfrentamos por força de não sabermos adequadamente gerir pessoas. Então, eu sempre recomendo, com controle, com o pessoal da licitação, com o contábil, bota todo mundo numa sala, e nesses tempos de corona, numa sala virtual, e debate, discute. Ontem a gente adotou essa prática aqui, eu sou servidor do TRT,
e nós precisávamos editar umas orientações para os nossos gestores e fiscais de contratos. O que fazer com os contratos em andamento? Fizemos uma reunião rapidinho, diretoria-geral, jurídico, assessoria da diretoria-geral, eu que sou controle no tribunal, e rapidinho nós formatamos as orientações, já foi disparado para os nossos fiscais e gestores de contrato. Então, às vezes, é interessante a gente descer um pouquinho, descer do salto, como a gente fala, reunir a turma, conversar. E eu não sei se você percebe assim, e aqueles que nos assistem, acho que está faltando isso um pouquinho para o nosso país, né? Para os nossos mandatários, assim, todo mundo reunir. Galera, vamos conversar, como é que a gente consegue, da melhor maneira possível, tratar disso. Nas questões relativas a requisições administrativas, que vai ser um dos temas da nossa live, isso tem acontecido, perfeito, né? Perfeito. Sim, sim, eu acredito que isso pode ser até um tema de uma próxima live, essa questão de gestão de pessoas. Nós temos que ter mais diálogo, temos que acabar com essa queda de braço, pensar no interesse público de forma conjunta e um pouquinho de humildade, um pouquinho de diálogo, acredito que faz muito bem para todos. Né? Mas então, sabendo dessa expertise do professor Marcos, a gente já precisa organizar um próximo evento online para tratar dessa temática, porque acredito que resolve muitos dos problemas da administração. Mas partindo direto ao ponto da nossa live, que hoje falaremos sobre requisição administrativa e sobre suprimento de fundos, né, temas que muitas vezes estavam esquecidos, mas que voltaram à tona por conta da quarentena, por conta do Covid-19. E a Lei 13.979 de 2019, ela trouxe essa questão da requisição administrativa, está lá no artigo 3º, inciso 7, que fala o seguinte: para enfrentamento da emergência, poderá ocorrer requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização. Então, eu gostaria de ouvir do professor Marcos o que seria de fato essa requisição, porque muito tem se falado sobre dispensa de licitação, sobre pregão especial, pregão express, um pregão diferenciado, mas tem essa temática da requisição, que ficou um pouquinho esquecida. Então, o que seria isso, professor? Bom, Tiossi, o interessante desse momento que a gente está passando, tem uma frase que todos já ouviram, que de qualquer situação você extrai lições, inclusive de situações críticas como a atual. Uma lição que a gente está extraindo de agora é que nós estamos revisitando, reaprendendo, estudando novamente matérias que estavam lá adormecidas. A requisição administrativa pode ser considerada como uma dessas, assim como o suprimento de fundos, porque é muito dia a dia, mas há muito tempo não se falava em alteração em normas de suprimento de fundos. E a requisição administrativa, eu sou contador, estudei a cadeira de Direito Administrativo na faculdade, mas faz muito tempo que eu não me debruçava sobre requisição administrativa para estudar. E daí, quando veio na lei 13.979, eu olhei lá, ativa. Tá legal, mas te confesso que inicialmente não era uma das alternativas, vislumbrava para o atendimento. Até porque quando a gente começou a dar atenção à lei 13.979 por força do coronavírus, eu estava no tribunal, depois saí de férias, voltei ontem a trabalhar, e nosso primeiro pensamento era as demandas internas do tribunal: vamos comprar máscara, comprar álcool em gel, comprar luva. E aí fomos pelos procedimentos tradicionais, a dispensa de licitação, eventualmente um suprimento de fundos. Mas a requisição administrativa, ela está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 5º, direitos individuais e coletivos, artigo 5º, inciso 25. A Constituição Federal dispõe que as administrações elas podem dispor do patrimônio do privado, sejam bens móveis, bens imóveis, serviços, para, numa situação como essa de enfrentamento, por exemplo, de uma epidemia, de uma epidemia mundial, que é uma pandemia, melhor atender ao interesse coletivo. E daí o Instituto da Requisição Administrativa está previsto inicialmente na Constituição, então ele tem previsão constitucional, e tem diversas outras legislações que dispõem sobre esse instituto. Nós temos a Lei 8.080, de 1990, o Código Civil, trata da requisição administrativa, e a própria Lei 13.979. E algo mais interessante, aí a gente desce um pouco mais na regulamentação dos entes. Ontem, fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu achei decreto regulamentando em cerca de 10 estados. Creio que nesse momento todos os estados já devem ter regulamentado, e diversos municípios
Eu vi aqui o decreto do meu estado de Sergipe, até, Teócio, eu vou passar para você que o decreto está muito bom também, que fala de outras questões além da requisição administrativa. Então, é essa maneira. Inclusive, o doutor Teócio me passou hoje uma orientação do Ministério Público do Paraná para alguns municípios, que eu achei fantástico o que está no texto, as orientações que o Ministério Público passou. Eu estou com ela aberta aqui, você também tem, a gente pode disponibilizar o número aí para os nossos ouvintes, a nossa audiência, não está só ouvindo, está vendo também, que a requisição administrativa ela se mostra uma ferramenta bastante útil para combater aquelas questões de sobrepreço. A gente sabe que existe uma lei natural do mercado em que os preços se elevam quando a procura aumenta, só que essa elevação de preço ela não pode ser absurda, ela não pode ser abusiva. Eu não posso triplicar o preço do produto, considerando o mês passado, por exemplo, porque há uma procura exagerada. Então, em situações como essa, a requisição ela pode ser utilizada. Tá? Então, assim, é uma ferramenta na propriedade privada para que a gente consiga tratar de situações extremas, como é o momento atual da contenção do coronavírus. Não, perfeito. Marcos, aqui o Estado do Paraná, ele acabou regulamentando também o decreto 4.315 de 2020, e ele fala que o secretário de Estado de Saúde poderá requisitar máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais, antissépticos, bem como outros bens móveis e imóveis para enfrentamento. Quando ele coloca esse bem como outros bens móveis e imóveis, ele deixa bem aberto, né? Isso vale tanto para questões diretas e indiretas para a questão do enfrentamento. E daí ele fala que os valores referenciais serão aqueles da tabela SUS ou, quando for o caso, uma justa indenização. Né? Agora, eu queria entender, na sua opinião, como que se daria essa justa indenização, e uma omissão aqui do nosso decreto estadual é que ele não trata do tempo para o pagamento dessa justa indenização. Como que o poder público ele vai, de fato, efetuar o pagamento por essa requisição administrativa? Bom, Tiossi, esse talvez seja um dos maiores temores do particular alvo de uma requisição administrativa. Até porque o particular, muitas vezes, já incorreu em diversos custos, eu vou trazer um pouquinho para a minha área de formação. Muitas vezes, o particular, no afã de adquirir o produto antecipado, ele paguista, às vezes tem aquelas questões de antecipação tributária, já correu em curso, já se pagou o tributo referente àquela mercadoria. E qual o pensamento pensado do empresário? E agora eu vou entregar a minha mercadoria, entregar meu estoque para o Estado, que vai me pagar, Deus sabe tudo. Acho que a chave de tudo está nessa palavrinha que está aí inserida no texto, justa remuneração. O que a gente tem por justiça? Né? Justiça é aquilo que agrade, aquilo que é uma decisão que, quando tomada, pode até desagradar um dos lados, geralmente o lado que é derrotado numa questão social, ele desagrada, mas uma análise fria, uma análise impessoal, uma análise sem paixões, chegará à conclusão que era mesmo aquela medida a ser tomada. Nós sabemos que atualmente os estados e municípios cada vez mais terão dificuldades com relação ao seu fluxo financeiro por conta de outras. Mas para que a gente tivesse realmente o cumprimento da Constituição, das leis e decretos que regulamentam, esse pagamento deveria ser a valores de mercado. Ouvi ontem, eu li num texto algo que se referia a valor de custo e algo isso é muito complexo a gente aferir esse preço de custo, quais as parcelas, seria só o preço que se pagou no material e o preço o preço da estrutura administrativa, ou aquilo que na engenharia a gente chama de BDI, né, os benefícios e despesas indiretas, negócio. E o lucro também, o lucro tem que, há de ser considerado, se ela dá remuneração justa, o lucro iria vender aquele produto, ele iria comercializar, já houve caso recente agora na prefeitura de Recife, a prefeitura do Recife, como a gente fala por aqui, havia feito uma aquisição normal, tradicional, com nota de empenho, e o governo federal fez uso da ferramenta requisição administrativa, o município precisou demandar judicialmente para afastar a requisição e o município adquirir os produtos. Então, veja,
o empresário, naquele momento, estava torcendo para que o município fosse vencedor naquela demanda judicial, porque havia uma nota de empenho e haveria o pagamento. Então, para que a gente tenha, de fato, uma justa remuneração, não vamos pensar só no valor, vamos pensar também no tempo que se vai indenizar. E aí, se você como traz sempre novidades aqui na sua página, no seu perfil, nas suas lives, nas suas postagens que eu tenho acompanhado, conheci você na rede social, a gente acaba aparecendo na timeline do outro, mas depois o professor Luciano Reis me falou muito bem de você, o professor Rodrigo Pirontes. Dia após dia, a gente vai percebendo novidades nessas questões de enfrentamento. Ontem, nas pesquisas que fazia para participar dessa live contigo, eu vi o decreto aqui do governo de Sergipe e trouxe uma ferramenta bastante interessante, que é a possibilidade de pagamento antecipado em algumas aquisições. E uma outra que eu vi também, que excepcionalmente o Estado autorizou que os contratos fossem iniciados antes da sua formalização. Então, veja que ideias vão surgindo e para um enfrentamento com mais eficiência das questões. Tá legal? Então, resumindo objetivamente, a justa remuneração para mim tem que ser a preços de mercado, preços justos de mercado e num prazo razoável. Não, muito bom isso daí. Eu acredito que a insegurança jurídica seja enorme em relação a esse instituto, até porque ele estava adormecido e de repente surge um momento de muita fragilidade e o poder público muitas vezes precisa tomar medidas imediatas, medidas urgentes para conter o avanço dessa pandemia. Mas o que a gente tem que deixar claro é que esse Instituto da Requisição Administrativa é uma medida excepcional. O poder público ele tem outras formas de comprar com celeridade, de adquirir os suprimentos, contratar serviços, e nós temos sempre que avaliar o caso concreto, sempre com a aplicação Perfeito. da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Então nós temos que ter muita razoabilidade, uma visão, uma análise sistêmica da legislação e do caso concreto, para que no futuro não tenhamos surpresas jurídicas em razão de um eventual abuso de poder por parte da autoridade administrativa. E muito interessante essa questão da antecipação de pagamento, até porque a própria lei de licitações já prevê essa possibilidade de antecipação de pagamentos. Muitos falam que tem as etapas da despesa orçamentária, que é empenho, liquidação e pagamento, mas determinadas situações é possível sim a antecipação. Ela fala em questões de um desconto por parte do fornecedor, e essa novidade apresentada por um decreto estadual, acredito que vem em um bom momento, que traz segurança para todos aqueles envolvidos no procedimento. Porque eu acredito que o maior medo, em razão dessa recessão, é do fornecedor não receber por esse produto. Isso, Tiossi. E um detalhe que a gente precisa perceber agora, isso foi muito bem retratado no parecer referencial da AGU, que foi disponibilizado na quinta-feira, quando eles disponibilizaram também as ferramentas, os checklists do processo, um parecer fantástico da AGU. E ele traz, ele destaca que nós hoje estamos vivendo um momento excepcional. E, historicamente, esquecendo o coronavírus, a gente costuma atuar dentro da normalidade. Então, os processos seguem o rito do planejamento, são feitos estudos preliminares, termos de referência, elabora-se edital, vai no jurídico, o processo vai e volta algumas vezes, em algumas instâncias passa no controle. Esse é o processo ordinário. Só que, nesse momento, a gente precisa afastar esse modelo, colocar de lado. Estamos no modelo extraordinário. E no modelo extraordinário, se paga antecipado, se começa contrato sem a formalização, se contrata sem certidões, contrata-se empresas que foram declaradas inidôneas, dá-se preferência à contratação emergencial, afastando a licitação. Então, o que é que os gestores, e aí eu me dirijo principalmente aos gestores municipais, que carecem dessa informação mais presente, mais dia a dia, porque os gestores municipais eles vivem muito essa situação da normalidade. Eventualmente, há as anormalidades, questões aqui que afetam muito para a gente, questões de seca ou questões de enchentes por decorrência de chuva, mas eles precisam estar cientes que estão numa situação de emergência. Então, os
controles tradicionais precisam dar espaço agora às excepcionalidades. Maravilha, maravilha. Esse material da AGU, tem até um pessoal perguntando aqui, ele está disponível totalmente gratuito. Nós publicamos ontem aqui no nosso portal Licitações Municipais, mas basta acessar a página oficial da AGU, que lá tem todas essas minutas, que elas podem ser, inclusive, customizadas por todos os poderes públicos, né? Independente do porte, do valor da licitação. Então, parabéns para os profissionais da AGU que estiveram trabalhando, porque realmente ficou um material muito legal e que, com certeza, vai agregar segurança jurídica para os servidores públicos. Bem didático. Isso, perfeito, perfeito. Marcos, vamos avançando um pouquinho aqui em relação à questão do suprimento de fundos agora, que em âmbito municipal, ele é conhecido como adiantamento, como caixinha, né? E, novamente, a Lei 13.979 trouxe significativas alterações nesse instituto. Sim. Ele que na Lei Geral de Licitações está previsto no artigo 60, parágrafo único, né? E agora ele veio com alterações lá no artigo 6º, inciso A, mas o que acaba muitas vezes trazendo insegurança jurídica ou passando despercebido por parte do leitor é que a legislação ela não traz quais são os valores. Ela simplesmente coloca, que nem está ali, artigo 6º, inciso A, que será, no inciso 1, na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na linha A do inciso 1 do artigo 23, da 8666. Isso. E daí depois, nas compras em geral de serviços, nos valores estabelecidos na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23 da 8666. Então, isso demanda uma pesquisa na Lei 8666 e ela, por si só, não é suficiente para apresentar os valores. Porque nós temos que fazer uma análise conjunta com o decreto federal, lá de 2018, que promoveu a atualização de 120%. Então, olha só, nós vivemos em um país que tem uma verdadeira colcha de retalhos quando a gente se fala em processo legislativo e nós precisamos apresentar, de fato, quais seriam esses valores. Eu gostaria que o professor Marcos falasse um pouquinho sobre isso para nós. Bom, vamos lá, Teócio. Mas antes de entrar no suprimento, eu acho que é só para a gente fechar a questão da requisição administrativa, principalmente falando para o seu público municipal, o que é interessante que o município faça para que os seus servidores tenham mais segurança para a aplicação da requisição administrativa? Regulamentar a matéria. E aí, gente, não tem receita, não dá para reinventar a roda. Vai no Google, dá um Google, ou vai na página de diversos governos de estado ou municípios e busca um regulamento que já foi feito. Eu recomendo que vocês busquem alguns regulamentos. O estado da Bahia tem um decreto, aqui para o Bahia, vizinho nosso aqui, foi o primeiro que eu tive contato. Aqui o estado de Sergipe, eu até já falei, vou passar para você o decreto aqui do estado de Sergipe. E então é um decreto muito bom. Município de São Paulo regulamentou a requisição administrativa, município de Salvador, diversos. Então você vai no Google, coloca requisição administrativa, e aí pega a norma. Dá uma olhada, principalmente vocês que estão aí no Paraná, que seguem mais diretamente aí o Dr. Teócio, nas licitações municipais, dá uma olhada nessas recomendações emanadas do Ministério Público, que traz coisas muito interessantes para vocês aplicarem nas requisições administrativas. E aí a gente vai ter muito mais segurança, o servidor vai ter bem segurança para atuar e aplicar o Instituto da Requisição Administrativa. Teócio, eu estou vendo entrando uma turma muito boa aqui, grandes amigos, minha colega do Tribunal do TRT Lília, meu amigo Rafael Cabral, oficial de Justiça do TRT e atleta de futebol de mesa, Fabrício Ribeiro, Patrícia Domingues, turma boa está entrando por aqui. Muito obrigado pelo prestígio. Bom, e vamos ao suprimento de fundos, e aí diversos nomes, né? Suprimento de fundos, fundo de caixa, fundo fixo, caixinha, o professor Luciano falou que usa muito a expressão caixinha aqui. Ontem o professor George Ávila disse, poxa, mas uma caixinha de 176 mil reais é um container, né? Quase um container. Então o suprimento de fundos ele nasce lá na Lei 4.320, que é a lei histórica, a lei da contabilidade pública, né? Hoje a gente usa a expressão contabilidade aplicada ao setor público, uma lei já cinquentenária, lei completou agora 56 anos, ela é de 17 de março de 64, e nos artigos 68 e 69 é previsto o Instituto do Suprimento de Fundos,
que foi criado, foi uma forma de contratação criada para atender a situações que não podem ser processadas no processo normal de aplicação, o chamado processo ordinário. Ou lembrando lá nas nossas aulas de química e física, lá do ginásio, condições normais de temperatura e pressão. E que despesas são essas? Bom, o que eu não posso processar num processo normal de aplicação? A rigor, se você for muito literal, qualquer demanda você pode adquirir numa licitação. Entretanto, a própria lei, ela já afasta a licitação naturalmente em algumas situações. Quando a competição é inviável, a gente corre para o processo da inexigibilidade. E em diversas situações, acho que hoje são 35 situações na 8666, o legislador já reconheceu ou já apontou para o gestor que naquelas situações deve-se ponderar qual a melhor forma de atendimento. Então, despesas com valores abaixo de um determinado teto estabelecido na legislação. Hoje, 17.600 para compra de serviço. Abaixo disso aqui, você não precisaria licitar. Talvez por ser antieconômico. Em situações emergenciais ou calamitosas, porque o prazo do atendimento da demanda não suporta a espera de um processo licitatório. E surgiram também outras questões aí relacionadas a valores que não seriam interessantes nem fazer um processo de dispensa de licitação. A Lei de Licitações e Contratos vinculou isso a 5% convite. Então, para compras e serviços, hoje seria 8.800, seria o teto do suprimento de fundos. O governo federal, e aí, Tiossi, vamos, talvez caiba até, precisa chamar a atenção. A Lei de Licitações e Contratos fala que o suprimento de fundos, o limite é 5% do convite. O governo federal, quando criou o cartão de pagamento do governo federal, estipulou que o suprimento de fundos pelo cartão de pagamento seria 10%. Acho que é uma lógica bem interessante, porque você implanta no processo um controle muito mais eficiente, que é o controle pelo cartão de crédito. Até as nossas despesas de dia a dia. É muito mais fácil controlar os seus gastos olhando a fatura do cartão de crédito. Alguns cartões até eles fazem blocos de despesas por segmento de mercado, quanto você gastou com mobilidade, com restaurante, com hospedagem. Então, é muito mais fácil você controlar as despesas pelo cartão. E se o controle está mais efetivo, o meu risco diminui. Então, o risco residual vai lá para baixo, então é razoável que se aumente o valor. Questiona só a forma como esse valor do suprimento ele foi alterado, mas enfim, é tema para um outro momento. Agora na Lei 13.979, no artigo 6º-A, introduzido pela medida provisória 926, o legislador disse, aquelas dispensas de licitação lá do artigo 4º, do caput do artigo 4º, que se prestam a atender às situações decorrentes do coronavírus, elas podem ser processadas por suprimento de fundos. E despesas essas que cheguem ao valor de R$ 176 mil para compras e serviços e R$ 330 mil para serviços de engenharia. Lembrando que a gente não pode usar a Lei 13.979 para obras, pelo menos por enquanto, tá? Não me surpreenderei se na semana que vem sair alguma medida que traga também as obras para o bojo de objetos que podem ser atendidos pela Lei 13.979. E essa discussão com relação a valores, para alguém que pega a lei agora, imagina alguém que não é da área pública, deixa eu pegar essa lei para entender o que o governo está fazendo para enfrentar o coronavírus. Aí vê lá, artigo 23, inciso 1 da Lei 8666, linha A. Aí ele vai lá no convite. Se ele for no texto da lei, o valor está defasado. Porque houve um decreto, e aí o decreto ele não alterou a lei, ele atualizou os valores da lei, porque a lei assim diz no artigo 120. E esse decreto elevou os valores do convite. Então, hoje, o suprimento de fundos das situações do coronavírus, ele tem o mesmo teto do convite. Inclusive, é uma situação regulamentar do suprimento de fundos. Você concede um suprimento de R$ 8.800, por exemplo, o 17.600. Cada despesa, ela não pode superar 10% desse suprimento. Agora não, o suprimento de fundos foi concedido, o valor do suprimento ou do item de despesa é o mesmo, é R$ 176 mil para compras ou serviços, que não seja engenharia. A engenharia tem um valor mais dilatado. Tá legal? E aí a Midiane já pergunta que é por mês, é por objeto? Midiane, eu entendo que é por suprimento.
tá? É por suprimento, principalmente na situação que estamos. Agora, se a administração está se deparando com situações, preciso comprar com muita frequência tal ferramenta, tal medicamento, tal produto, e já sabe antecipadamente que vai estourar o limite do suprimento de fundos, tenta comprar através de uma outra via. A gente tem a dispensa de licitação emergencial. É um processo também simplório, um processo que vai depender do oferecimento de uma proposta por parte do particular, uma instrução bem simples da administração, parecer jurídico, que na AGU está sendo proferido em 24 horas, e a emissão da nota de empenho. E trazendo para aqui também essa novidade que a gente viu aqui no decreto de Sergipe, excepcionalissimamente, alguns contratos estão sendo iniciados antes da sua formalização. Isso já aconteceu em outras situações. Tá legal? Então, em linhas gerais, esse é o suprimento de fundos. Mas aí vamos a mais questionamentos. Não, maravilha. É importante deixar bem claro quais são os valores, né, que foram atualizados pela legislação, porque, de fato, nós precisamos pegar várias legislações para, de fato, chegarmos a esse valor de R$ 176.330 mil. Então, Isso. muito bem colocado pelo professor Marcos. E algo que também tem demandado muitas dúvidas, principalmente em âmbito municipal, é porque a Lei 13.979 ela trouxe uma terminologia que é cartão de pagamento do governo. Só que isso, no campo prático, não faz parte da realidade dos municípios, ou existe uma outra nomenclatura, uma outra terminologia. Eu, particularmente, entendo, né, que essa legislação federal ela é auto-aplicável nessa questão do suprimento de fundos para todos os entes federados, independente dela ter essa questão, eles podem utilizar os seus próprios normativos, as suas próprias instruções e dar continuidade naquele famoso adiantamento no procedimento que ele já utiliza no seu dia a dia. Então, eu gostaria de saber do professor Marcos qual que é a opinião em relação a esse cartão de pagamento do governo, como que os municípios utilizam isso, se isso pode gerar uma insegurança jurídica no campo prático. Estamos com um probleminha de conexão aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Caiu aqui, vamos reconectar com o professor Marcos. Estávamos tratando da atualização dos valores inerentes ao suprimento de fundos, ao adiantamento, que o governo federal trouxe mais essa ferramenta para que o gestor possam, de alguma forma, suprir as urgências, as emergências nesse tempo de calamidade, nesse tempo de combate, enfrentamento ao Covid-19. O professor Marcos está reconectando aqui conosco e trazendo uma verdadeira aula contábil. Voltei. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Minha pergunta é sobre o cartão de pagamento do governo. O que os municípios fazem para utilizarem isso? Bom, Tiossi, voltei aqui, aí eu peço ao pessoal que, não sei se a minha conexão ou a sua, uma das duas está com um probleminha aí, mas vamos seguindo. Veja só, de fato, o texto da lei, artigo 6º, inciso A, ele fala quando a movimentação for realizada por meio de cartão de pagamento do governo. Até omitiu aqui a palavra federal, né? Existe o cartão de pagamento do governo federal. Então, o cartão de pagamento do governo, eu quero crer, eu entendo, interpreto assim como você, inclusive está no nosso material, está na nossa cartilha, o professor Luciano Reis também, que assim, não cabe à lei me dizer qual a ferramenta, cabe à lei dizer, ó, o suprimento de fundos tem um valor majorado para essas situações excepcionais, tem um valor de 176 mil ou 330 se for demanda de engenharia. Então não caberia o legislador, porque o cartão de pagamento é uma ferramenta, tá? É um meio de se aplicar o suprimento de fundos, muito eficiente, muito rápido, muito prático, perfeito. Mas aí vamos chegar na realidade dos governos de estado, do município. Eu desconheço, certamente há, mas desconheço um município que utilize cartão de pagamento. Isso vai haver, certamente, um município. Mas eu não conheço. Aqui no meu estado, acho que nem utiliza o cartão de pagamento. E aí os municípios ficariam afastados, ficariam desprotegidos, ficariam sem essa ferramenta para enfrentamento do coronavírus. E o que é a melhor interpretação, embora, e aí vamos fazer um contraponto aqui para dar mais segurança para os nossos gestores, embora na cartilha
que o governo federal disponibilizou lá no portal Compras, inclusive foi uma cartilha que o texto base foi construído pelo professor Luciano Reis, e vários servidores deram a sua contribuição, eu coloquei contribuição minha, até o exemplo que está lá de aquisição, fui eu quem coloquei, mas o professor Luciano escreveu quase tudo. Mas aí o pessoal da SEGES, quando na revisão para formatação do texto final, colocou esse condicionante, que é necessário a aplicação por meio do cartão de pagamento. O que é que eu faria, Tio? Se eu, gestor municipal, diante de uma situação emergencial para atender... Vamos à prática. Você tem uma demanda para atender, vai a um estabelecimento, o comerciante fala, ó, eu tenho aqui o estoque, pode te atender. Agora, eu não consigo esperar o prazo para você instruir o seu processo, porque tem uma fila de fornecedores, vamos brincar aqui, uma fila online de fornecedores querendo me comprar. Então, é só estalar o dedo agora que eu entrego e dou vazão a esse meu estoque em um dia. Se a administração volta para fazer seu processo, fazer sua nota de empenho, ela pode não ter mais esse produto à disposição. Então, nesse momento é que entra o suprimento de fundos. É esse o momento de aplicação do suprimento. Ó, vou te comprar, eu estou aqui com dinheiro em conta, porque há outras formas de operacionalizar o suprimento de fundos. Quando eu entrei na administração pública, a gente usava muito a chamada conta do tipo B. Abre-se uma conta corrente específica, vinculada no CPF do servidor, mas vinculada à administração. É um tipo de conta diferente, não é uma conta corrente tradicional, não é uma conta poupança, chamada conta tipo B. E aquele valor está disponível ali para você fazer face às despesas daquele suprimento de fundos. Então o servidor vai lá, está aqui o cheque, ou posso fazer uma transferência bancária, uma outra ferramenta. Mas aí, Tiossi, vamos lá, vamos voltar também para, de novo, levar em consideração a realidade municipal. Aí está lá o gestor, o agente suprido, mas o que vai pensar o Ministério Público dessa nossa compra quando a lei fala que tem que ser através do cartão de pagamento? Eu te digo, eu enfrentaria, e vai depender muito da pressa que eu tenha, eu combinaria as outras ferramentas de atendimento que nós temos, a gente falou agora há pouco da requisição administrativa, a contratação direta emergencial, o chamado pregão express. Nesse exemplo que eu falei, talvez não coubesse o pregão, talvez até nem caiba a dispensa de licitação. Então eu enfrentaria e deixaria para debater isso lá no futuro no judiciário. Mas, poxa, professor Marcos, você está dizendo, você tem muito conhecimento na área, você produziu muito material, vamos colocar em tese é muito respeitado por esses órgãos de controle, beleza. E o servidor está lá na ponta, ele pode ter esse receio. Gente, ontem eu dei essa sugestão para o município de Parauapebas, município muito querido, estive lá 2 vezes nos últimos 2 anos a trabalho, passei 2 semanas fantásticas lá. Eu dei a sugestão lá para minha amiga Midiane, que ela orientasse o pessoal da Secretaria de Saúde. Gente, em paralelo, faz logo contato com o Banco do Brasil para vocês criarem o cartão de pagamento do município. E aí essa compra será incontroversa. Você fez a compra com o suprimento e pelo cartão. Então não é difícil. Às vezes a gente se esbarra, tio, assim, em questões, poxa, como é que eu faço isso? Isso é difícil? Não é difícil. Gosto muito de uma frase que diz assim, eu não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tá? Então, se a gente se internaliza que a demanda é difícil, eu sempre penso assim, alguém já fez isso? Já é de carne e osso? Igual a mim? Então vou fazer. Salvo raras exceções, né? Não vou jogar o que Zico jogou e o que Pelé jogou, mas a gente aqui e ali das nossos chutes. Então, gente, vamos usar assim o suprimento de fundos. Eu sei que é muito mais tranquilo, muito mais confortável o gestor usar pelo cartão de pagamento. Não tem o cartão. Vamos atrás do cartão. Segunda-feira logo. Município pequeno, talvez o gerente do Banco do Brasil seja próximo a vocês, tem um telefone dele, já liga para o sujeito hoje. Ei, amigo, eu quero um cartão de pagamento do governo, como é que eu faço? Preciso implementar. Porque em muitos dos nossos municípios a situação do coronavírus está começando a chegar ainda. Vários municípios, graças a Deus, não tem nenhum caso confirmado, mas olhando o que está acontecendo em outros países, vendo o crescimento exponencial, ontem os Estados Unidos já bateram a marca de 100 mil infectados. Gente, isso vai chegar. E a gente precisa estar o mais preparado possível para enfrentar a situação. Maravilha. Marcos, excelente essa sugestão para que os municípios busquem já de maneira imediata esse cartão, porque não basta nada ter medo, mas não buscar alternativas, né, para atender a necessidade. Eu também penso da mesma forma que não é por conta da terminologia que o gestor público ele deve deixar de utilizar o suprimento de fundos nesses valores atuais.
ele tem que sempre pensar na emergência, ele tem que pensar na saúde da população, e eu também enfrentaria. Estou vendo o pessoal aqui de Parauapebas, o professor Marcos comentou a respeito deles, e eles estiveram recentemente também em um curso em Curitiba, vieram numa caravana, um pessoal super agradável, um grande abraço para eles. Professor Marcos, o que eu tenho visto é que a legislação 13979 ela trouxe inúmeras ferramentas e meios de contratação, que o poder público ele deve sempre avaliar em cada caso concreto qual delas será a mais adequada. Então, tem muita gente me perguntando, se o poder público tem a prerrogativa de contratar mediante dispensa de licitação para enfrentamento do Covid, qual a lógica dele abrir um pregão, mesmo com os prazos reduzidos? Não seria um procedimento que veio para dar celeridade, mas ele não estaria ali, de fato, praticamente sem utilização? E agora uma outra situação, vamos até além. Se nós temos a figura do suprimento de fundos, do regime de adiantamento, qual seria a lógica de nós abrirmos uma dispensa de licitação, principalmente em âmbito municipal, porque eu acredito que esse valor de 176 mil ele seja suficiente para atender boa parte das demandas, das necessidades. Então, se eu tenho essa ferramenta ágil, célere, que foi desenvolvida justamente para suprir essa demanda extraordinária, essa demanda excepcional, por que eu vou instruir um processo de licitação e vou deixar o meu suprimento de fundos para uma outra demanda? Então, eu queria saber de você se existe uma hierarquia, se existe uma ordem de preferência. Na sua opinião, qual que é a maneira... Não existe maneira mais certa, não existe maneira mais adequada, mas o que o gestor deve avaliar diante do caso concreto para optar dentre essas inúmeras ferramentas? Bom, muito bom, Teossi, muito boa a sua provocação, principalmente na expressão, na parte final que você falou da existência ou não de hierarquia entre as ferramentas. Então vamos só fazer uma retrospectiva, relembrando quais as ferramentas que nós temos para enfrentar qualquer tipo de contratação, inclusive as atuais. Nós temos a licitação tradicional. Tá? Se a minha demanda não reclama um prazo de atendimento tão urgente, eu iria pelo pregão tradicional, eletrônico, operação de cada ente. Além disso, eu tenho as situações de dispensa ou inexigibilidade da própria Lei 8666. No caso atual, no momento atual de coronavírus, as demandas que estão diretamente relacionadas com o enfrentamento da pandemia, com a debelação do coronavírus ou do tratamento da doença, do Covid, nós temos que, a lei nos trouxe as possibilidades de realizar a contratação emergencial por dispensa, que pela forma como está colocado no texto do artigo 4º, me parece que foi a regra, trouxe a possibilidade de se fazer um pregão presencial ou eletrônico, que aí chamo mais uma vez a atenção, não houve por parte do legislador preferência pelo modo se presencial ou eletrônico, e aí por questões de ordem lógica, a gente está preferindo o eletrônico para evitar o contato entre as pessoas, evitar o chamado convívio social. Com a licitação presencial você vai reunir dezenas de pessoas na mesma sala e pode haver uma contaminação em massa. Trouxe a requisição administrativa, na verdade rememorou a requisição administrativa como uma possibilidade para enfrentamento das situações, e trouxe o suprimento de fundos. Teossi, tem como haver uma hierarquia entre essas ferramentas. O que o texto da lei, para mim, deixa claro, ele afasta qualquer tipo de interpretação, afasta, inclusive, no meu entender, boa parte da jurisprudência construída sobre o tema contratação emergencial, sobre o tema suprimento de fundos, porque estamos com uma contratação emergencial diferenciada. Se fosse a mesma contratação, artigo 4º da Lei 8666, eu precisaria me submeter aos procedimentos do artigo 26. O artigo 26, parágrafo único, fala em caracterização da situação emergencial e calamitosa. A Lei 13.979 já resolveu isso, ela trouxe a presunção iuris tantum, está citado inclusive na nossa cartilha de boas práticas para enfrentamento da situação. Já se presume que a situação é emergencial, já se presume que aquela contratação foi feita para atender as situações emergenciais trazidas pelo coronavírus. Então, eu não vou instruir o processo como o processo
está instruído na contratação da 8666. Isso está muito claro no parecer da AGU, e mais uma vez aqui eu rendo elogios à elaboração daquele parecer. Então não tem hierarquia. Vai depender do gestor. O gestor tem que se deparar diante da sua demanda, primeiro dizer, essa demanda ela existe para a contenção do coronavírus? Pode ser até uma demanda pré-existente, mas que agora ela se torna mais importante. Eu me deparei recentemente com uma demanda aqui no município, em Sergipe, para abastecimento de água em um determinado povoado. O abastecimento regular não estava chegando e eles precisavam fazer chegar a água, precisaram adquirir um caminhão, chamado caminhão-pipa, para levar água naquele município. Gente, sem água as pessoas não fazem a sua higienização, não fazem a sua higiene. E sem higiene é porta aberta para a disseminação do coronavírus. Então o gestor ele precisa saber, a minha demanda ela está vinculada à lei? Tá, ok, ótimo. Qual das ferramentas que eu tenho à disposição na lei, sem hierarquia, elas melhor atendem? Nesse momento, eu acho que o pregão, ainda que batizado pelo professor Anderson Pedro como pregão express, é a pior ferramenta para atender demandas urgentes. Não tem como atender por pregão. Muito excepcionalmente, vou fazer um pregão. O meu amigo Hamilton entrou aqui agora, grande Hamilton. Então, muito excepcionalmente, eu farei um pregão. Vou fazer a dispensa de licitação, se possível. Na dispensa de licitação, o fornecedor vai precisar aguardar um prazo, porque aquilo vai ser empenhado. Ou fazer a contratação por suprimento de fundos, que talvez é a mais célere, é imediato. Eu vejo o produto, já pego o estoque e passo o cartão. Aqui no TRT de Sergipe, a gente está adquirindo as vacinas do H1N1, temos uma parceria bem interessante com o nosso plano de saúde, que é a Unimed, e eles forneceram uma determinada quantidade de vacinas e o tribunal precisa complementar a vacinação. Estamos na iminência de comprar com cartão corporativo porque estamos tendo dificuldade de encontrar alguém que tem estoque e que aguarde a emissão da nota de empenho. O TRT do Ceará conseguiu álcool em gel, só que a única empresa que eles acharam não tem nem a certidão da Receita Federal, que abarca a Seguridade Social, que a lei, a única que a lei não excepcionou. Então eles estão na iminência de fazer no suprimento de fundos. Então, o gestor tem que estar ciente, ele tem todas essas ferramentas à disposição, não há hierarquia entre elas, ele precisa só entender qual delas eu atendo com mais eficiência, com mais brevidade. Maravilha. Muito bem pontuado tais questões. Tem uma situação que está expressa ali na legislação 13979, que é a questão da presunção da situação emergencial. Isso daí acaba trazendo a segurança jurídica, porque nós sabemos que as contratações diretas, via de regra, elas são criminalizadas hoje no nosso ordenamento jurídico, por mais que tenhamos uma base constitucional, artigo 37, inciso 21, ele já começa com essas ressalvas previstas em lei, mas o gestor ele sempre tem o receio, de partir para uma contratação direta e depois, futuramente, os órgãos de controle entenderem que aquela não foi a melhor alternativa. Então, esse artigo 4º, ele traz essa presunção, e eu gostaria de saber a sua opinião, a cartilha apresenta isso, mas eu gostaria que o professor falasse para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, se essa presunção, ela é absoluta ou é uma presunção relativa? Olha, Tiossi, a gente abordou isso na cartilha e, mais uma vez, eu cito o parecer da AGU, abordou também com muita propriedade, com muita inteligência, essas situações. Veja, o que o gestor, o gestor municipal, estadual, enfim, qualquer um deles, precisa estar atento na hora de instruir o seu processo. Ele não vai mais instruir construindo aquelas justificativas para atender o artigo 26, parágrafo único. Até um comparativo de como instruir o processo na 13979 e como instruir um processo pela Lei 8666, artigo 26, parágrafo único. A gente vai precisar trazer elementos que indiquem que o preço aplicado pelo mercado, o preço cobrado de mercado é aquele, e a gente vê que em algumas situações os preços estão sendo elevados. Isso é tão importante, é tão presente, que a própria Lei 13979 admite a possibilidade, a hipótese de você adquirir o produto acima do preço que você havia estimado. Eu consigo imaginar essa situação num pregão. Então, eu estimei lá por R$500 mil, na hora da licitação veio 520, 530. Isso é uma oscilação natural de mercado em tempos de demanda
a demanda aumentada. Então, mas eu preciso, ainda que eu não use o parágrafo único do 26, eu vou precisar justificar o preço, porque é uma questão de eficiência, é uma questão que atende a diversos outros princípios administrativos. As situações que a lei traz, né, presume-se atendida a situação de emergência. Ora, não é qualquer contratação que eu vou fazer e não é por conta disso que eu vou me descuidar e despreocupar de bem instruir um processo de contratação. Imagina, eu preciso comprar, caramba, agora pela 13979 eu vou trocar o carro do prefeito, porque acho que é interessante trocar. Gente, essa situação não tem um nexo de causalidade com as situações protegidas pela Lei 13979. Então, para que eu use as presunções trazidas no artigo 4º, eu preciso inicialmente vincular a minha demanda à Lei 13979. Então, vou precisar comprar máscara, vou precisar comprar itens para atendimento até básico nos hospitais, eu preciso comprar computadores, porque estou instalando, estou ampliando a minha clínica, o meu hospital, o meu posto de saúde. Beleza. Eu preciso comprar móveis, preciso comprar cadeiras, mesas, para que as pessoas consigam atuar com mais comodidade e melhor atender a população. Todas essas demandas estão vinculadas à situação do enfrentamento do coronavírus, e aí presume-se que a situação de emergência existe. Ou seja, a lei já considerou que a situação é emergencial, que necessita de um pronto atendimento. Essa é a produção que a lei traz. Agora, de nada adianta a lei ter trazido as situações já presumidas se você não faz a vinculação da sua demanda com as demandas do coronavírus. Então, é interessante que a gente traga esse lembrete, esse alerta aos gestores. Vincula a sua demanda às situações de enfrentamento do coronavírus. E é interessante, até lembrei agora e falei por cima, vou reforçar, não necessariamente precisa ser um item diretamente ligado, ou seja, não precisa ser um item que você classifique lá no subelemento, material médico, material hospitalar, pode ser um computador, pode ser pneu para o pneu da ambulância, porque começou a rodar mais, ou porque estourou o pneu, mobiliário, pode ser material de expediente, desde que esteja vinculado. Pode-se contratar serviço de vigilância. Veja, Teócio, daqui a alguns dias, a gente espera que não aconteça mais, analisando bem racionalmente, vai acontecer, nossos hospitais vão estar lotados, vão estar abarrotados, imagina o caos que isso pode gerar. Vai ter que reforçar a segurança, vai ter que reforçar o contrato da higienização, da limpeza, conservação. Então, para isso, a lei é útil. Maravilha. Esses exemplos que o professor Marcos trouxe vêm ao encontro da necessidade da administração pública, principalmente em âmbito municipal, que está nessa linha de frente de enfrentamento e precisa dar um subsídio para toda a população. E o que eu tenho visto, muitas vezes, são dúvidas inerentes ao que seria um enfrentamento direto ou indireto ao coronavírus. Se isso precisaria ter natureza sanitária ou alguma vinculação à Secretaria de Saúde. E como o professor Marcos bem disse, as despesas elas podem ser indiretas, como aquisição de pneus, material de expediente, móveis, para dar subsídio para que os servidores públicos desempenhem da melhor maneira possível, principalmente nesse momento um momento muito tumultuado, que demanda muito bom senso e racionalidade. E muito importante a parte que o professor comenta sobre a questão do subelemento de despesa, a questão orçamentária, porque pode ser que isso daí chegue lá no setor contábil para empenhar, para indicar uma determinada dotação orçamentária e o processo ele seja paralisado. Então, eu gostaria que o professor Marcos reforçasse essa questão contábil para que isso chegue aos servidores que estão atuando nesses importantes departamentos. Tiossi, essa é uma preocupação que a gente ordinariamente tem nos processos de dispensa de licitação. A dispensa lá do 8666. A dispensa 17600, e aí até hoje existem alguns mitos, por elemento, por subelemento. Eu acho que, para mim, não é por elemento, não é por subelemento. Há discussões dessa natureza no Tribunal de Contas da União. Há poucos acordos, há poucos julgados, até porque por conta da materialidade, né? Os valores são muito baixos, não tem por que o tribunal ficar se debruçando diante dessas situações. Mas a lei de licitações de contratos, nesse aspecto, já traz a resposta. Não é por elemento, não é por subelemento. A lei fala, vai considerar fracionamento aquelas situações que poderiam ser adquiridas no mesmo processo e deliberadamente foram separadas em processos. Outros
e o somatório ultrapassa o limite. Então, trazendo isso para um suprimento de fundos, né? O suprimento de fundos, quando a gente concede a um servidor, se concede por tipo de despesa. Eu faço suprimento de fundo para o TIOS para atender despesas com material de consumo, no elemento 30. Ou eu emito suprimento de fundos para atender a serviços. Aí tem serviço pessoa física, serviço pessoa jurídica, no 39, e eu não me lembro se é o 36 ou outro, mas enfim, tem um elemento específico para isso. E aí eu começo a fazer minhas aquisições. Eu faço aquisição de material descartável, de material de limpeza, material de higienização, material elétrico, hidráulico, enfim, tudo quanto é material. Tudo isso está dentro do material de consumo. Então, o meu suprimento foi concedido com material de consumo que eu vou comprando. Há uma discussão sobre a questão do material permanente. Por que existe essa regra? Não se compra material permanente para o suprimento de fundos. Porque material permanente é um investimento, é algo para o qual você precisa se debruçar e planejar. Só que numa situação como a que temos hoje, o suprimento de fundos ele pode excepcionalissimamente, porque ele já é excepcional, então excepcionalissimamente, ser utilizado para material permanente. Eu dei o exemplo clássico aqui. Imagina, lojas americanas não contratam por poder público, elas não contratam por empenho. E vai que ele tem os ventiladores pulmonares, ventiladores mecânicos para vender na loja. Ó, tá aqui, eu te vendo. Mas eu não tenho como receber a sua nota de empenho. Algumas dessas grandes instituições não têm a regularidade com a fazenda, às vezes estão debatendo isso, estão tentando um parcelamento. O que é que eu faria? Gente, de olho fechado, cartão corporativo suprimento de fundos. Excepcionalissimamente. Os registros contábeis a gente faria adequadamente. Não é porque se concede o suprimento de fundos para material de consumo que não há um controle sobre essa despesa. Ah, sim. Ao final, esses materiais eles passam, vou colocar aqui entre aspas, ficticiamente, hipoteticamente, pelo almoxarifado. É aquela entrada e saída automática, via sistema. Então, o almoxarifado depois vai destrinchar o que é que foi comprado de material médico, hospitalar, o que é que foi comprado de material expediente, material de consumo, um eventual material permanente que foi adquirido. Isso vai ser detalhado na contabilidade do órgão, até porque a gente precisa saber onde estamos aplicando os recursos públicos. Então, é feito o suprimento, é concedido o suprimento de fundos para o agente, chamado agente suprido. Ele faz o uso do suprimento, depois ele faz a chamada prestação de contas. Há modelos já prontos desses documentos, de como fazer uma prestação de contas. Geralmente faz uma planilha Excel, um fluxo de caixa. Recebi de 170 mil reais, gastei com isso aqui, sobrou isso e vai lá e presta contas. Então, estou vendo que nosso tempo aqui está quase se esgotando, então via de regra é isso. Não, maravilha, Marcos. Eu acredito que era isso que o pessoal, né, nossos seguidores, todos aqueles que estão acompanhando, gostariam de ouvir. São situações práticas, porque de teoria já basta, né, o que nós temos aí na literatura, na academia, e nós precisamos de cases de sucesso, de modelos, assim, com todo o conhecimento que o professor tem para apresentar. Então, desde já, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço, né, de verdade todo esse conhecimento que foi compartilhado. Nós precisamos, de fato, marcar novas lives sobre a questão de dispensa de licitação, de valor, porque é uma temática muito complicada, e também sobre a questão da gestão de pessoas na administração. Me despeço e deixo as palavras finais para o professor Marcos. Vamos correr aqui, mas vou responder aqui a Paula. Copo do CAP, né, do Atlético. Não, Paula, aqui é o copo do Mengão. Tá aqui, a gente tá com saudade do Mengão, outro patamar. Elton perguntou aqui, esse material permanente que a gente adquire é tombado? Sim, Elton, é feito tombamento. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui. Eu só tenho a agradecer, Tiossi, a você pelo convite. Eu vi, até compartilhei lá nos meus stories no Instagram, a relação de pessoas que vão passar por aqui, né, e que já passaram. Meu amigo Edgar Guimarães, que ontem prestigiou a minha live, estava com você logo depois. Dr. Rodrigo Pironte, um grande amigo que eu tenho aí no Paraná. O Anderson, Joel de Menezes Niebu, Vitor Amorim, Rafael, lá do portal Licitações e Contratos. Gente, fiquem atentos aqui, fiquem ligados no Licitações Municipais. Parabéns pelo seu trabalho. A gente tem o nosso Brasil, que a gente se orgulha, tem mais. A gente mora no município, né? Então, toda vez que eu vejo alguém se dedicar a fazer um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, para fazer chegar a informação, conhecimento ao município, eu fico muito satisfeito, muito feliz, Tiossi. Então, muito, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima. Vamos voltar a conversar.
Maravilha. Então,